Para ter um dia vida eterna, você tem que permanecer com Cristo e em Cristo após a libertação daquele mal que você carregava no teu corpo. Após você ter um encontro com Jesus e ser liberto de qualquer flagelo que estava sobre a tua vida, qualquer doença ou qualquer mal que estivesse atuando na tua família, você tem que permanecer com Ele para que você um dia possa herdar a vida eterna. Essa é a diferença. Pastor, eu já me sinto liberto, livre de tudo e não preciso estar mais dentro da igreja porque Deus já está na minha vida. Você está correndo o risco de cair na maldição do desprezo ao Senhor Jesus, do desprezo a Deus e pagar o preço no fogo do inferno. Isso bota tanta gente para pensar: poxa, por que eu conhecia Deus? Era melhor se eu não tivesse conhecido, porque depois que eu conhecia Deus, aí começou esse terror psicológico, é todo dia até a morte. Tem muita gente que depois que conhece a Deus, a mente começa a ficar aterrorizada com esse tipo de mensagem. Que isso, pastor? Melhor se eu nunca tivesse conhecido, porque conhecer para ir até a morte, pagando esse preço. Mas mostra qual o preço que você está pagando. Se você não está aqui, é buscando misericórdia, é buscando compaixão, é pedindo perdão, é se humilhando, é dizendo: Senhor, eu te louvo, eu quero estar diante da tua vontade, eu quero um dia alcançar o teu reino. Cadê o preço? O diabo tem aterrorizado muitos homens e mulheres que um dia viveram nos vícios, que um dia viveram destruídos, casamentos arruinados, famílias vivendo debaixo de uma maldição. E depois que essas pessoas tiveram um encontro com Jesus e foram libertas das obras do demônio, o demônio começa a aterrorizar a mente das pessoas, dizendo a ela que agora elas vão ser prisioneiras da igreja. Muitos homens e mulheres que um dia foram cheios do Espírito Santo, foram cheios da armadura de Deus, homens que viveram pregando o Evangelho, que quando abria a boca, o Espírito Santo derramava o poder, mulheres que abriam a boca e milagres aconteciam. A partir desse sábado vão estar caindo na maldição da festa da carne, bebendo, se destruindo, buscando tudo que é maldição que um dia eles tinham deixado para trás. Sabe por quê? Porque estavam um dia dentro da igreja e o demônio aterrorizou a mente dessas pessoas, dizendo para elas que agora elas eram escravas de pastor, que elas eram escravas de religião, escravas de igreja, que não precisava elas fazer isso para ter Deus na sua vida, e agora elas estão voltando para o mesmo lixo que um dia saíram. É assim ou não é, pessoal? São muitos que um dia tomaram a decisão de andar com o Senhor Jesus e largaram a bebida, largaram os vícios, largaram os falsos amigos, largaram as vontades que a vida oferecia para construir uma vida com Cristo, e tomaram a decisão de olhar para trás, porque acharam que estava sendo um fardo para a sua vida, e voltam a viver a mesma sujeira que o mundo um dia ofereceu. Sabe por quê? Porque para muitos andar com o Senhor Jesus é um fardo, é um peso. Para muitos caminhar com Cristo é muito difícil, mas foi muito bom quando a pessoa chegou na presença de Deus e foi liberto das mazelas que ela carregava na vida, e agora ela se sente livre para ir para o mundo buscar tudo de volta e destruir sua vida e a sua família. Está vendo que libertação é muito mais do que nós sermos libertos até mesmo de uma legião de demônios, pessoal? Quando Jesus expulsou a legião de demônios dos gadarenos, na hora que os gadarenos, eles se viram livres dos demônios, a primeira coisa que eles pediram: Senhor,
Deixa a gente ir contigo falando desse poder aonde quer que o Senhor esteja. Você está vendo que o que transforma a vida das pessoas é o desejo delas de permanecer na presença do Senhor Jesus por todos os dias da sua vida? Todos os homens e mulheres que um dia se sentem libertos de uma doença, de uma enfermidade, de um vício, de um prazer que a vida ofereceu, e acha que não precisa mais andar com o Senhor Jesus, um dia a pessoa vai voltar para os mesmos vícios que ela viveu, os mesmos prazeres, e aquela maldição vai destruir a vida da pessoa, vai levar ela para o mesmo lugar que ela um dia se encontrava. Pastor, eu quero ser liberto das maldições, eu quero andar com Cristo, para que no último dia eu alcance a vida eterna. É um casamento feito até o dia que a morte os aproxime. É o casamento que vai te levar de encontro àquele que tem a vida eterna para te oferecer. E nessa caminhada nós temos que negar e renunciar várias coisas que queremos para dizer sim para o autor da vida. Por isso, pessoal, fica essa mensagem hoje para vocês, que libertação é muito mais do que você receber um milagre. Não esqueça, que eu já falei, muitos homens e mulheres que você conheceu um dia, estiveram na presença de Deus com você, receberam milagres e viraram as costas para o dono dos milagres, e hoje estão na mesma destruição que um dia saíram dela pela misericórdia de Deus. Nunca troque sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, por aquilo que o mundo vai oferecendo, porque tudo é um fascínio para dominar a pessoa. Em primeiro lugar, a pessoa vai se sentindo empoderado, que ela pode tudo sem estar dentro de uma igreja. Só que não esqueça que foi na igreja que Deus usou a sua palavra através do homem de Deus para transformar a vida da pessoa quando ela estava em ruína. Essa artimanha do diabo, que não precisa estar dentro de uma igreja para ter Deus na sua vida, isso é o maior fascínio que Satanás ele preparou nos últimos anos para afastar homens e mulheres da presença de Deus, para levar a pessoa para a maldição que um dia elas saíram, e ainda cometer uma outra maldição, um outro pecado, que é o desprezo, a rejeição a Deus. Pensa assim: meu Deus, não basta eu estar dentro da igreja e receber uma cura, eu tenho que permanecer na tua presença após a cura, após o milagre, após o que eu receber, mesmo que eu ou você esteja na presença de Deus por um ano e receba um milagre. Se esse milagre não for o motivo para nós permanecer na presença de Deus, esse milagre, ele vai nos dar brecha para nos levar para longe de Deus e perder nossa salvação. Não esqueça, todos os homens e mulheres que um dia receberam milagres na presença do Senhor Jesus, e após receber o milagre, viraram as costas para Ele, perderam o direito à salvação. E aqueles que retornaram, aqueles que se aproximaram dEle novamente, e se humilharam, e agradeceram, e determinaram com as suas palavras, que Ele era o Senhor da sua vida, a partir dali, esses homens, essas mulheres ouviram a palavra: a tua fé te salvou. Pessoas que prepararam a sua vida para andar com Deus e tiveram a oportunidade de herdar a coroa da vida. E todos que receberam um milagre e desprezaram ao Senhor Jesus, após ter recebido o milagre, perderam o direito da salvação e voltaram para o mundo em que vivia e se destruíram e foram arruinados
juntamente com tudo aquilo que o mundo ofereceu. Isto é muito importante, um cristão ter essa linha de pensamento. Meu Deus, quer dizer então que se eu não permanecer na tua presença, eu caio na maldição do desprezo ao Senhor, eu peco contra ao Senhor, que é o pecado contra o Espírito Santo, é o pecado contra Deus. Depois de nós termos vivido um momento com Deus, recebido cura, recebido proteção, recebido livramento, após termos visto a glória de Deus descer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ver enfermos ser curados, ver pessoas ser transformadas, viramos as costas para Deus, nós cometemos o pecado do desprezo e da rejeição àquele que tem a vida para nos oferecer. Pense nisso, vocês cristãos que estão caminhando ainda na presença de Deus, mantendo a fé, mantendo a perseverança, para que vocês não venham em meio a tantas bênçãos que já receberam, cometer o pecado de acharem que não precisa mais estar dentro de uma igreja para ter Deus na sua vida, que assim você vai cometer o pecado da rejeição a Deus e o desprezo ao Espírito Santo, aquele que tem a vida para te oferecer eternamente. É só isso, pessoal, nada mais. Entenda que não basta ser um dia com Deus. Entenda que com Deus não é só um dia, nem uma hora, é a vida inteira, até o último dia, e vai receber a coroa da vida.